está com a gente. Quando a gente observa essa tensão crescente entre os Estados Unidos e o Irã, quais são os principais interesses estratégicos que estão em jogo neste momento, segundo a sua avaliação? Boa noite, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui contigo e com a sua qualificadíssima audiência. Bom, eu acho que esse conflito ele se insere numa disputa que tem um pano de fundo, a disputa entre China e Estados Unidos. Se a gente for lembrar, mais recentemente, o governo norte-americano, nesse segundo mandato do governo Trump, tem buscado limitar a capacidade do governo chinês em acessar recursos energéticos, aí, principalmente no que diz respeito ao petróleo. Então, o sequestro do presidente Nicolás Maduro, em desacordo com qualquer tipo de avaliação que a gente tome por base o direito internacional, ele acaba limitando a China a ter acesso a essa fonte de recurso que tinha a China como principal importadora do petróleo chinês, e de uma certa forma, em algum grau de dimensão, isso dificulta os planos chineses em projetar sua capacidade de crescimento para os próximos anos, no médio e no curto prazo. E também esse ataque, né, coordenado entre Israel e Estados Unidos e seus aliados contra o Irã, também de forma totalmente ilegal do ponto de vista do direito internacional, né, pode-se questionar a qualidade do sistema de governo de determinado país, mas o direito internacional de forma alguma permite ou aprova um ataque a um país com a desculpa, com o pretexto de mudar o regime daquele país ou coisa do tipo. Então, esse é um primeiro ponto. E pelo Estreito de Hormuz, né, 20% do petróleo mundial transita por ali, e a China é a principal beneficiária desse fluxo, dessa commodity internacional, que é o petróleo. Então, de novo, você tem aí a China também como um país importante que tem os seus interesses imbricados nessa relação toda com esse ataque dos Estados Unidos contra o Irã, que retaliou, né, alegando legítima defesa, e retaliou também contra os demais países da região que possuem bases norte-americanas. Então, isso aí é o que nós temos nesse momento. Então, nós temos aí também uma outra dimensão de política doméstica norte-americana para tentar justificar esse ataque coordenado de Israel e Estados Unidos como uma tentativa de desviar a atenção do público doméstico norte-americano para a questão do Epstein Files, para a questão da própria situação da economia norte-americana, para a questão inflacionária. Então, você tem aí uma série de interesses que levam, né, Estados Unidos e Israel a atacar o Irã neste momento. E um detalhe importante, que tem se tornado praxe nesses últimos 12 ou 15 meses, é um ataque em meio a negociações. E isso demonstra, de uma certa forma, que negociar com Israel e com os Estados Unidos é algo que descredibiliza, né, esse tipo de abordagem, por mais que a diplomacia internacional busque a negociação, mas recorrentemente Estados Unidos e Israel, né, têm demonstrado essa abordagem de atacar, né, seus interlocutores em meio a uma negociação. Então, essas são as características. E, do ponto de vista de Israel, o interesse é muito claro, é aniquilar o regime iraniano, projetar o poder israelense na região, né, e de uma certa forma também você minar a capacidade do Irã de projetar poder na região, que tem uma disputa já de longa data pela influência regional, juntamente com outros atores importantes, como a Arábia Saudita, a própria Turquia e, mais recentemente, também os Emirados Árabes Unidos. E Israel vê o Irã também como um inimigo com o qual tem que tratar, porque vê no Irã, né, uma ameaça existencial. Né? E chegamos a um ponto, então, desse conflito, em que o Irã
também, por conta da magnitude dos ataques e da coordenação desse ataque coordenado entre Israel e Estados Unidos, se coloca numa posição também de defesa total contra o ataque coordenado e vê esse ataque também como uma ameaça existencial ao próprio governo iraniano, à própria existência do Estado iraniano. E aí a gente tem que pensar em termos relativos daqui para frente, né? O conflito está acontecendo, então é muito difícil a gente prever o que vai acontecer nas próximas horas, nos próximos dias ou nas próximas semanas. O presidente Trump havia dito que a guerra duraria poucas semanas, agora já não se tem mais certeza disso, e tem se levantado muitas críticas nesse sentido, na tentativa uma crítica ao governo norte-americano, ao governo Trump, à administração Trump, por não haver um planejamento estratégico, de não saber o que se vai fazer caso, por exemplo, os Estados Unidos e Israel consigam o seu objetivo, que é a deposição do regime e a instauração de um outro regime alinhado aos desígnios de Israel e Estados Unidos, né? Então, nós temos, na verdade, em termos relativos, o que seria uma vitória para os Estados Unidos? O que a gente percebe pelos discursos mais recentes seria uma mudança de regime. E o que seria uma vitória para o governo iraniano? Seria uma não capitulação, ou seja, a manutenção do regime. E aí, novamente, em termos relativos, né, para a sociedade americana, a perda, por exemplo, de um soldado americano ou de um soldado israelense para a sociedade israelense, ela tem um peso muito maior do que a perda de uma vítima iraniana. Então, acredito que o Irã teria uma certa capacidade de exaurir, por um certo período, a capacidade de retaliação das baterias antiaéreas de Israel e dos aliados na região, e isso poderia levar a um desgaste monetário, porque a maior parte dos ataques israelenses também é feito também com drones, que tem um custo financeiro muito menor do que os mísseis utilizados para abater esses mesmos drones iranianos. Então, ao longo do tempo, quanto mais essa conjuntura se mantém, é maior o desgaste político e financeiro, tanto para os Estados Unidos, tanto para os israelenses. E mais um ponto que eu queria destacar é que, diferentemente de Israel, a sociedade israelense, ainda que haja muitas críticas contra o Netanyahu, mas ela tem um apoio muito consolidado nas investidas militares do governo israelense. E diferentemente, a população norte-americana ela não apoia majoritariamente essa investida de Trump contra o Irã. Em torno de 20%, 25% apenas apoia, e isso mostra a dificuldade do governo norte-americano atual em justificar essa investida, e na medida que o tempo passa e os resultados esperados, que seria a deposição do governo iraniano, não acontece, torna-se cada vez mais difícil, mais difícil politicamente para o governo Trump, manter essa estratégia de ataque coordenado.